Doutora, emagreci muito, era o meu sonho. Eu mudei meus hábitos, melhorei minha alimentação com consciência, dedicação, planejamento e muita atividade física. Eu acabei fazendo a cirurgia bariátrica, emagreci muito. Agora, eu nem tive tanta variação de peso e tenho uma área no meu corpo com flacidez que destoa demais do resto. Sequer consigo colocar calças mais justas, pois existe um volume de pele nas minhas coxas. Tenho vergonha de colocar blusas sem manga, pois a pele do meu braço parece solta. Já não consigo colocar biquíni ou usar costas de fora, pois minhas costas dobram bastante. Quando estou de costas, parece que meus pneuzinhos caíram. E agora? Eu não imaginava que ia sobrar tanta pele. Como fazer com esse excesso de pele nos meus braços, nas coxas, nas costas? No consultório de cirurgia plástica, essas queixas são mais frequentes do que parece. Quantas pessoas sofrem por terem problemas com os excessos de pele, se sentindo constrangidas em expor essas áreas ou até mesmo impedidas de usarem todas as roupas que gostariam? Isso, infelizmente, é muito comum. Para resolver isso, a cirurgia plástica desenvolveu várias técnicas para tratar grandes excessos de pele em todas as regiões corporais. As cirurgias que tratam grandes excessos de pele chamam-se dermolipectomias. E hoje estou aqui com minhas queridas colegas, nosso time de sempre, Plástica com Cirurgiãs, Adriana Lembre, Cíntia Mundim e Tatiana Monge. Vamos conversar com vocês sobre cada uma dessas cirurgias, esclarecendo todas as dúvidas e procurando mostrar o caminho para quem sofre com esse tipo de problema. E lembre-se, o nosso programa Plástica com Cirurgiãs foi feita para vocês. Então, siga nossa página no Instagram e também no YouTube e contribua com seus comentários, dúvidas e sugestões. E não se esqueça de acionar o sininho para receber todas as novidades. Então, vamos começar pelo comecinho? Tati, explica pra gente o que são dermolipectomias. Gente, então pela própria origem etimológica da palavra, dermo, pele, ectomia, a gente vai fazer uma retirada de pele com gordura. Então a gente vai fazer ressecções seriadas, localizadas, uni ou bilaterais de alguns pedaços de pele. Então, são procedimentos cirúrgicos que devem ser realizados em ambiente hospitalar. Podem ser de um porte maior, podem ser acompanhados ou não de lipoaspiração, mas eles necessitam ser realizados por um cirurgião plástico e num ambiente com monitoramento de anestesia e eventualmente internação. Dri, em quais locais do corpo são mais utilizadas essas técnicas? Bom, no nosso consultório, a mais comum é a dermolipectomia abdominal. Mas como a gente adiciona algumas técnicas e táticas diferenciadas, a gente costuma chamar a dermolipectomia abdominal de abdominoplastia. Esse já foi tema do nosso primeiro episódio. Então hoje nós vamos não tocar mais nesse assunto. Quem quiser saber mais, volta lá que está muito legal o programa. Dentre as outras, as mais comuns seriam a de braço e a do interior de coxa, que são as que aparecem mais no consultório. Mas, na verdade, a gente pode fazer a dermolipectomia onde o corpo precisa, onde a pessoa precisa. Tem até um episódio dos Simpsons, como sempre, eles são um programa que é muito próximo da nossa vida. E tem um episódio que o Homer, o pai, emagrece muito e ele faz uma brincadeira, como se fosse uma dermolipectomia, prendendo tudo para trás. Pra você, querida. Quero dar uma boa olhada em você. Ei, peraí, sua gata selvagem. Por que você não começa pela parte da frente bem devagar, hein? O que está escondendo de mim? É chocolate. É claro, né, gente, que a gente não faz assim. A gente vai colocar cicatrizes de maneira mais agradável esteticamente. E é sobre isso mesmo que nós vamos falar aqui hoje. O objetivo do nosso programa é chamar atenção para determinados detalhes que só a cirurgia plástica sabe fazer, né? E como geralmente se formam, Cíntia, os grandes excessos de pele em uma pessoa?
Olha, existem várias maneiras dos grandes excessos de pele aparecerem. A mais comum delas são as perdas ponderais. O paciente perde muito peso, seja através da dieta ou através da cirurgia bariátrica. Perdeu peso, eliminou gordura, o tecido fica sobrando e dessa maneira a gente precisa lançar a mão da dermolipectomia. Outra maneira é aquela paciente que já é naturalmente flácida, a pele dela já é uma pele mais soltinha, mais fininha, e essa paciente acaba evoluindo com excedente de pele em determinadas regiões. E também existem algumas doenças do colágeno, onde realmente o tecido é muito fraquinho, muito fininho e acaba ficando em excesso em determinadas regiões. Nesses casos, a gente tem que indicar a dermolipectomia. As dermolipectomias, ou seja, as retiradas de pele em excesso, podem ser realizadas em todas as regiões do corpo, né? Mas temos aquelas regiões que são as mais comuns, ou seja, são sobras de pele mais frequentes nos seres humanos, que são as dermolipectomias de braço e raiz da coxa. Então agora vamos conversar separadamente sobre elas. Então, Adriana, conta pra gente, qual o tipo de desconforto mais frequente que as pacientes costumam lidar no caso dos braços? Bom, braço é quase um calcanhar de Aquiles na vida da mulher. A gente tem as queixas, que quando é um acúmulo de gordura, então o braço gordo, mas aí a gente tem aquela queixa do excesso de pele, que pode estar associado ou não à presença de gordura. Você pode ter o braço gordo e também com excesso de pele, ou só o excesso de pele, que aí quando você vai mexer, e essa minha manga aqui faz bom para isso, A minha também. aquele braço que balança na hora do tchauzinho, de colocar o sal na comida, essas queixas tão famosas já. Para a dermolipectomia, ela está sempre associada ao excesso de pele. Gente, vamos fazer uma pausa aqui agora para assistir esse vídeo, e ver se ele realmente vai dar a solução para as queixas que acabamos de mencionar. Cíntia, o que você acha desse vídeo? Mito ou verdade? Ai, gente, é mito, né? Uma coisa muito importante que a gente tem que saber diferenciar é o que é flacidez de pele e o que é flacidez muscular. A ginástica, a academia, o treino vai tratar a flacidez muscular, ou seja, o músculo vai ficar mais forte, mais hipertrófico. Porém, a flacidez de pele é uma doença do tecido cutâneo. Há um adelgaçamento da pele de tal maneira que essas fibras não ficam tão juntinhas, então a pele fica flácida e não adianta malhar. A má notícia é essa. A malhação, Helena, não trata a flacidez de pele. O que trata o excesso de pele, que geralmente uma flacidez de pele, ela cursa com excesso, né? Geralmente essa pele fica tão soltinha que ela acaba sobrando naquele lugar. O que trata a flacidez de pele são tratamentos injetáveis, tratamentos tecnológicos. E o que trata excessos de pele é só o bisturi. Então, gente, vamos falar então um pouco de técnica, né? Já que o bisturi está entrando em cena, cirurgia, né? A Tatiana vai falar pra gente quais as técnicas mais frequentes, porque a gente tem o medo da cicatriz, aí tem a história mais escondida, ela é horizontal, ela vai ser vertical. Morro de medo dessa cicatriz, me conta, Tati, como que pode ser? Bom que eu tô aqui, né, com esse esquema pra gente explicando e desenhando. Então, se é um excesso limitado à região próxima à axila, se é um excesso que se estende mais para o meio do braço, ou se em casos extremos, se é um excesso que ele avança em direção ao cotovelo, né? Isso é muito importante. A gente pode ter a opção de fazer para casos limitados, de pouco excesso. A gente tem a opção de fazer uma ressecção com a cicatriz posicionada na região axilar. Então, o que acontece nesse caso? A gente puxa o excedente de pele e faz uma ressecção limitada à axila, de forma que ela não ultrapasse nem anterior nem posteriormente.
Ela é única e exclusivamente axilar. Em outro caso, quando a gente tem mais excesso formalizado de pele, a gente faz um avanço da cicatriz em direção ao que está excedente, né? Então, ela pode ser limitada estendendo até o cotovelo, podendo ser até um pouquinho menor do que isso, mas terminando em T. O excesso simplesmente fazendo aquela confluência na axila. Um outro excesso, quando você vai ampliar a ressecção em casos maiores, você pode também fazer um posicionamento da cicatriz no sentido horizontal, assim como no outro caso, mas a gente faz uma ampliação se estendendo na parte lateral do tórax. Então, assim, em outros casos, podendo até somar com outras cirurgias. Então, Adriana, vamos falar um pouquinho do pré e do pós-operatório, né? É uma cirurgia, ela é dolorosa? Como é que é a higiene nesse caso? Usa algum modelador, cinta, drenagem? E um outro detalhe que eu acho que perguntam muito pra gente, né? A durabilidade desse tipo de cirurgia. Bom, como toda cirurgia plástica, a gente tem os cuidados pós-operatórios com drenagem linfática, uso de malhas, a gente pode usar um manguito no braço também, cuidados com higiene, já que são cicatrizes extensas. Mas o principal recado no pós-operatório é a gente entender que nós estamos tratando peles flácidas, com excesso de tecido. Então é aquela pele que já não está na sua situação normal, ela já tem uma tendência maior à flacidez. Então a gente faz a ressecção, mas eventualmente com o passar do tempo, aquela flacidez ela pode voltar a fazer um pequeno excesso. De novo, são peles, como se diz, já um pouco estragadas, então elas têm essa tendência. Então aquele aspecto inicial, muitas vezes, com o passar dos anos, vai se alterando sim. Posso fazer um comentário aqui? Pode. Vamos lembrar o seguinte, nós estamos trabalhando membro, né, braço. Então a gente tem que ter muito cuidado com o tanto que está retirando, porque existe uma situação um pouco dramática que chama síndrome de compartimento, que é uma compressão. E outra coisa feiosa, vocês lembram daquele desenho do Popeye? Ele não tinha um antebraço maior do que esse braço? Então, quando a gente deixa isso aqui muito estreitado, além de riscos vasculares, né, de compressão, de inchação na distância, você fica feio quando você tem um antebraço mais grosso ou maior do que o braço. Porque vocês já repararam esse detalhe? Isso aí você faz um edema de falta de drenagem. Também. Não, exatamente por isso, você faz pela falta de drenagem. Não é drenagem no pós-operatório, drenagem no restante da vida. Exatamente pela tentativa de tirar em excesso para evitar que aquela pele fique flácidazinha. Então, tem que ter cuidado. Tem que ter cuidado. Então, aquela paciente que fala, nossa, doutora, mas será que não podia ter tirado mais? Eu acho que ficou, né? Ficou, tá sobrando. Mas muitas vezes, exatamente o nosso cuidado de evitar a síndrome de compartimento, evitar dificuldades de drenagem, que isso causa um edema permanente. E a mãozinha gordinha assimetrias. Além de fístula linfática, pelo acesso perto do cotovelo. E vamos combinar, né, gente, que a gente tem que respeitar a anatomia do corpo humano. A anatomia é braço maior e mais grossinho do que antebraço. Como a Helena falou, inverteu, o aspecto final não fica legal. Verdade. Nossa, gente, a pessoa tem que fazer isso todo dia, ou toda hora que for sair, ou querendo colocar um short. Ah, não, né? Será que dá certo? Não, né? Mas assim, menos, porque também a cirurgia não é tudo isso, né? Assim, não estica desta forma, nós vamos falar sobre isso. Então, vamos lá. Qual o desconforto mais frequente que nesses casos da coxa costumam acontecer? Cíntia, fala pra gente. Nosso excesso de pele na região das coxas é um dos que mais incomoda, né? Primeiro porque a paciente fica
muito sem opção em relação à roupa, né? Então, se a roupa for uma calça mais justinha, ela não vai conseguir usar, porque aquele excedente de pele, aquela bolsinha de pendurada ali perto da virilha vai acabar atrapalhando ou fazendo um volume na roupa. Esse tipo de paciente também fica muito constrangido na hora de colocar uma roupa de banho, um biquíni. Por quê? Porque não faz parte da anatomia da perna ter duas bolsinhas de penduradas bem no meio ali, bem na junção com a virilha, não é? Então isso acaba incomodando demais as pacientes. Além disso, é uma área de dobra. A área de dobra acumula suor e pode acabar dando até dermatite. Assadura, etc. Então, esse tipo de excesso de pele nessa região é um dos que mais incomodam as pacientes, não é? Vocês já viram a paciente no consultório falando que nunca ou sempre, né, usa a canga, né, famosa canga para cobrir, porque não tem coragem de expor essa região. Né? Porque parece que nasce um outro pedaço ali, né? Uma coisa é você ter um excesso de pele no braço e esse excesso de pele tá fazendo um volume aqui para baixo. Outra coisa é aparecer uma dobra num lugar que não existe. Exato. Anatomicamente falando, não existe uma bolsinha de pendurada no meio das pernas, né? Então isso gera um constrangimento enorme nas pacientes. Então vamos resolver cirurgicamente. A Adriana vai explicar pra gente quais as técnicas mais frequentes, porque de novo a gente vai ter cicatriz. E como ficarão essas cicatrizes? Mais horizontal, vertical, como seria? Bom, primeiro a gente tem que ver qual a quantidade de excesso de pele e gordura que a gente tem. Na maioria das vezes, a gente consegue fazer a ressecção pegando a parte de cima para deixar a cicatriz final bem na curvinha da coxa. Então a gente retira uma área e vai aproximar as duas, deixando a cicatriz na raiz da coxa. Esse é o ideal da gente fazer. Quando a gente tem um excesso maior, só essa retirada talvez não seja o suficiente. Aí a gente tem que associar uma retirada na vertical, em toda a extensão da coxa, mais ou menos como foi descrito no caso do braço, podendo associar também fazendo o arremate com a retirada na raiz da coxa. Então a gente tem duas áreas para retirada. A cicatriz final, nesse caso, vai ficar uma linha em toda a extensão da coxa, associada a outra linha na raiz da coxa. Lembrando que, como a gente está na gravidade, como a Cíntia sempre gosta de falar, que a gravidade puxa tudo para baixo, a gravidade também atua de maneira deletéria no caso da cicatriz dessa cirurgia da coxa. A gente fixa ela bastante nos planos profundos, mas mesmo assim é muito comum, ou quase sempre, essa cicatriz desce. Então, aquela cicatriz que estava exatamente na prega inguinal, passado alguns anos, ela pode sair dessa prega, ficando um pouco mais evidente. Gente, isso é uma coisa que a gente luta contra, mas a gente não consegue deixar 100% todas dentro da prega, não é? É, a junção da gravidade com a flacidez da pele, né? E o peso, como a Tati falou, acaba que empurra tudo para baixo. Então, gente, nós estamos deixando uma cicatriz numa área de prega, numa área da virilha, uma região bem íntima, né? Então, a Tati vai falar pra gente agora um pouquinho desses cuidados do pós, né? Com certeza, uma higiene diferenciada, se é uma cirurgia que tem dor, postura, né? O que você usa no pós-operatório dessa cirurgia? Bom, gente, no pós-operatório da cirurgia de coxa, primeiro, não é uma cirurgia que ela tem um componente de dor muito importante. Analgésicos comuns respondem, né? O que eu acho muito importante destacar é a questão da higiene. Como é uma área perto da urina e perto das fezes, toda vez que a paciente for ao banheiro, ela tem que fazer uma higiene mecânica. A gente tem que tomar um banhozinho, principalmente nos primeiros dias de epitelização da ferida. O que no pós também a gente considera, né? Alguns cirurgiões usam cinta, outros cirurgiões usam meia de compressão. Isso aí depende de cada um, né? Sobre drenagem, alguns pacientes precisam fazer drenagem, os cirurgiões manejam essa drenagem, é necessário porque na região inguinal a gente tem muitos linfáticos, então é uma cirurgia que ela demacia muito as pernas distalmente, então acho que contribui muito, né? Agora,
Tirando isso, é um pós-operatório super tranquilo, então que vale a pena quem tem indicação fazer essa cirurgia. Como desde o início nós falamos, as dermolipectomias podem ser praticadas em qualquer região do corpo. Mas vale frisar que, apesar de parecer um tratamento superficial, tem que ter um conhecimento anatômico profundo, pois temos que lembrar que, além da pele sobrando, temos que lidar com músculos, estruturas vasculares e nervos. Isso sem falar na qualidade das cicatrizes, que muitas vezes não ficam tão escondidas como a gente gostaria. Então, mais uma vez, reiteramos a necessidade de que elas sejam feitas apenas por cirurgiões plásticos, que são os profissionais tecnicamente preparados para tratar todas as regiões do corpo humano. E agora, vamos falar sobre aquelas dermolipectomias mais raras, mas que existem e são necessárias para muitos pacientes. Vamos começar com as costas, Adriana? Fala um pouquinho, sabe aquele excesso na região do sutiã, que é uma queixa frequente dos nossos consultórios? Explica pra gente como que pode resolver isso cirurgicamente. Então, eu vou utilizar de novo o tablet nesse desenho feito a partir de um caso real lá do consultório. Então, essa paciente tinha um excesso já com um excesso de pele, um excesso de gordura associado ao excesso de pele. Então, a retirada é feita como se fosse nessa área, para tracionar de um lado e de outro, para a gente ficar no final com uma cicatriz reta na região do sutiã. Esse que é o ideal. A gente pode, inclusive, se necessário, emendar as duas, o que é o mais frequente. Porque a paciente, nesse caso, não tem roupa que fique boa, não tem biquíni que fique boa, é sofrido. Então, fica com uma cicatriz longa, mas que resolve o seu problema nessa área. Exatamente. E a roupa ficar bem melhor, né? Exatamente. Então, nós falamos desse andar superior, mas também sobra um pouco abaixo, né, Cíntia? Como é que resolve aí abaixo? Olha, o abaixo que a Helena está falando, trata-se do famoso pneuzinho. O pneu murcho, né? Porque aquela pele tá ali sobrando e ela acaba dependurando lateralmente, às vezes até posteriormente. As pacientes referem muito isso sobre, eu não consigo ver a lateral do meu biquíni, a lateral da minha calcinha, porque aquela dobra grande de pele, ela encobre o tecido que está por baixo, realmente causa muito desconforto e a paciente fica muito constrangida de roupa e sem roupa também, de biquíni. Então, nesse caso, Helena, a gente tem que estender essa cicatriz posteriormente. Vou mostrar para vocês. Então, aqui, ó, tá o excesso de pele nas laterais dos flancos, onde a gente vai fazer uma incisão. Na região acima do glúteo, a gente aproveita e traciona o glúteo para cima e retira esse excesso de pele todo. Porém, essa paciente que provavelmente já deve ter uma cicatriz abdominal por ter feito abdominoplastia previamente, vai ter uma cicatriz circunferencial, ou seja, ela vai para a parte das costas. Nesse caso, a gente então vai estar tratando essa região dos flancos que a gente retirou e vai fazer um levantamento da região dos glúteos, que geralmente sobem murchinhos, vaziinhos, porque aquela pele tá ali solta, aquele excesso de pele, na hora que você retira, o tecido todo sobe, mas sobe sem recheio, digamos assim, não tem volume. E aí, nesse caso, a gente tem que fazer o quê? Melhorar isso, né? A gente pode fazer, se esse pneu não for tão murchinho, se ele for um pneu mais recheado, a gente já pode aproveitar esse recheio. A gente pode, por algumas técnicas e táticas cirúrgicas, fazer um tratamento, um remodelamento, igual a gente faz com mama, a gente pode fazer aqui. Então, a gente faz um preenchimento de bumbum. Então, na verdade, ele dá um voluminho aqui, né? A gente pode volumizar esse bumbum murchinho com implantes, com gordura, mas aqui a gente aproveitou esse próprio tecido. Então, é um tecido pediculado, que a gente chama de retalho. Fica legal pra caramba. A gente mata 2 coelhos com uma cajadada só, né? A gente trata o excesso de pele, o excesso de gordurinha que tem ali nos flancos e aproveita para preencher o bumbum. E lembrando que vocês cortaram, como a Cíntia falou, retirando pele dessas costas, então com a mesma cicatriz, você promoveu, né? Conseguimos promover uma elevação glútea. Exatamente.
E agora, não poderíamos deixar de falar dos tratamentos complementares usados concomitantemente às dermolipectomias, visando melhores resultados. Como já falamos antes, temos que diferenciar com bastante ênfase a diferença entre excessos e flacidez de pele. Excessos tratamos com bisturi, mas e a flacidez? Cíntia, fala aí pra gente um pouquinho sobre isso. É muito importante essa diferenciação, né? Como a Helena falou, dermolipectomia tratam excessos, mas e a flacidez? Quando que a gente vai indicar? Por exemplo, quando a Tati mencionou sobre fazer uma cicatriz menor na região dos braços, muitas vezes aquela pele que ficou para trás, ela tem um grau de flacidez maior do que o resto do corpo. Nesse caso, se a paciente optou por uma cicatriz menor, a gente tem que tratar o que ficou com alguma tecnologia, com algum bioestimulador. A gente vai entrar em detalhes nisso, mas a gente precisa aplicar sim um outro tratamento. Esse tipo de tratamento, ele também é muito frequente naquela pele que tem muita celulite, que você já esticou o máximo que você conseguia, mas a pele que ficou para trás tem muita celulite. Isso também é uma indicação muito precisa e principalmente se a gente quer aumentar a durabilidade de uma cirurgia. Lembra, gente, vamos falar de novo da gravidade. Se a pele é muito fina, se a pele é muito flácida, ela é mais suscetível aos efeitos da gravidade. Então, se a gente quer que uma cirurgia que foi feita sobre uma pele em excesso e uma pele flácida dure mais, a gente tem que tratar a pele que ficou. Por quê? Porque uma pele mais firme cai menos. E outra coisa, a gente tem que lembrar que o próprio processo de envelhecimento afina a pele, acaba com colágeno e, portanto, trata-se de uma pele ainda mais flácida que também vai precisar de tratamentos adjuvantes. Isso, então a gente falando de melhorar resultado, associar tecnologia, nós temos que lembrar também não só da localização da região do corpo que está sendo operado, temos que lembrar da idade. Sim. A gente não pode prometer resultados idênticos numa moça até com bastante excesso aos 20 anos, de outra moça aos 70 anos com aquela mesma cirurgia, né? Braço, coxas, que já são regiões sabidamente tendenciosas a ter flacidez. Né? Então, Adriana, falando um pouquinho, né, nos termos de tecnologia, quais são as mais usadas, o que a gente gosta e indica durante ou depois das cirurgias? Quais que a gente pode utilizar? Bom, nós 4 aqui gostamos bastante do Body Tight. O Body Tight é uma radiofrequência e ele tem 2 modos, ou 2 tipos de ponteira. A gente tem as ponteiras tight, que são feitas normalmente no momento da cirurgia, e a gente tem as ponteiras Morpheus, que é o microagulhamento com a radiofrequência, que esse serve como complementar, pode ser feito na hora da cirurgia, mas o ideal é que a gente faça outras sessões também no pós-operatório. Lembrando, como a Cíntia bem falou, nós estamos tratando uma pele que ela já tem um componente de flacidez. E quando a gente faz esse tipo de tecnologia, a gente está estimulando a nossa própria resposta. Então, é claro que uma pele que já tem um colágeno mais ou menos eficiente, ela responde um pouco pior do que aquela pele mais saudável. Mas é o tratamento que nós temos para ajudar no resultado final e até na manutenção do resultado. Muito bom. E só lembrando aqui, então nas áreas que a gente não descola, a gente pode até passar a ponteira tight e a Morpheus. E lembrando que a Morpheus é um coringa na nossa mão, que a gente pode aplicar naquela área também descolada. Isso é muito legal, uma coisa nova que a gente não tinha antes. Além desses tratamentos com tecnologia, Tati, existem também tratamentos com medicamentos. Explica pra gente quais e como que a gente pode usar para complementar, como a Cíntia falou. A pele que ficou, ela tem uma flacidez. Ela pode ser tratada com medicamento, com o quê? Os bioestimuladores do colágeno, eles ajudam nesse resgate de redensificação da derme. Como a Adriana bem já falou, a gente já faz um bioestímulo de colágeno de forma física, né? Com a radiofrequência. Agora, quimicamente, a gente pode fazer ambulatorialmente e no bloco cirúrgico, eu faço muito, acredito que é um recurso que a gente como cirurgião tem, a gente faz o bioestímulo, a entrega, a gente promove uma inflamação química
de forma subclínica, a gente não sente nada, mas o colágeno está sendo estimulado. Então, a gente vai ter como resposta uma redensificação da derme, a gente vai ter uma pele mais espessa, mais grossa e mais coladinha. Ele atua como se fosse pequenos cimentos, né? Eu falo que é um cimentinho. E aí, como é que a gente faz? Ele é injetável, né? E a gente pode fazer injeções, conforme a demanda, avaliando sempre, igual a Helena já considerou, a capacidade respondedora daquela paciente. Se é uma paciente pós-menopausa, se é uma paciente jovem, né? Mas os bioestimuladores são incríveis. Então, antes de encerrar esse programa, vou chamar a nossa próxima anfitriã, que nos vai contar qual será o próximo tema do nosso programa Plástica com Cirurgiãs. Fala aí, Tatiana. No nosso próximo programa, nós vamos abordar sobre 2 temas, ginecomastia e, aproveitando que nós estamos entrando no mês de outubro, nós vamos falar sobre reconstrução de mama. Então vai ser um programa incrível e a gente espera todos vocês lá. Chegamos ao fim de mais um episódio. Eu quero agradecer a vocês pela audiência, as minhas colegas queridas, parceiros. Foi um prazer recebê-los aqui na minha clínica. E você que nos assiste, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho, para sempre que sair conteúdo novo, você receber uma notificação. Compartilhe com alguém que possa gostar desse assunto. E se ficou mais alguma dúvida, deixe aqui nos comentários. Um beijo e até a próxima!